Você já saiu de uma conversa simples e sentiu como se tivesse corrido uma maratona por dentro? Talvez, por fora, tudo parecesse normal. Você respondeu, sorriu, tentou acompanhar o ritmo, talvez até tenha parecido bem, mas quando finalmente ficou sozinho, seu corpo pareceu desligar, como se toda a energia tivesse sido drenada de uma vez. Para muitas pessoas autistas, socializar não é apenas conversar, não é só estar perto de outras pessoas. É processar sons, rostos, tons de voz, regras invisíveis, movimentos, expectativas e emoções, tudo ao mesmo tempo. E isso pode ser muito mais cansativo do que a maioria imagina. Porque enquanto algumas pessoas entram em uma conversa de forma automática, a mente autista pode entrar em modo de análise. Ela observa, calcula, ajusta, tenta entender o que está sendo dito. E também o que não está sendo dito. É como tentar ouvir uma música enquanto várias outras tocam ao fundo. O primeiro motivo para esse cansaço é o excesso de processamento social. Durante uma conversa, talvez você esteja prestando atenção às palavras da pessoa, mas também ao tom da voz, ao olhar, à expressão facial, ao silêncio entre as frases, ao momento certo de responder e ao jeito como o seu próprio corpo está se comportando. Você pode se perguntar: estou olhando demais? Estou olhando pouco? Minha resposta pareceu estranha? Será que eu falei na hora errada? Será que a pessoa percebeu que eu fiquei desconfortável? E enquanto isso acontece, a conversa continua sem pausa, sem legenda, sem manual. Esse esforço invisível pode parecer pequeno para quem olha de fora, mas por dentro ele ocupa espaço. Muito espaço, como se sua mente abrisse várias abas ao mesmo tempo. E nenhuma pudesse ser fechada até a interação acabar. O segundo motivo é a necessidade de interpretar regras sociais que nem sempre são claras, muitas conversas têm mensagens escondidas. Uma pessoa pode dizer tudo bem, mas o rosto dela diz outra coisa. Pode rir sem estar feliz, pode ficar em silêncio sem estar brava, pode esperar uma reação que ninguém explicou. E para uma mente autista, essas regras implícitas podem parecer confusas. Não porque você não se importa, mas porque sua mente talvez funcione melhor com clareza, objetividade e intenção direta. Quando tudo depende de pistas sutis, a interação vira um quebra-cabeça emocional. Então você tenta decifrar, tenta acertar, tenta não parecer inadequado. E esse esforço de tradução social pode consumir uma quantidade enorme de energia, como se você estivesse conversando em um idioma que conhece, mas que ainda precisa traduzir mentalmente a cada frase. O terceiro motivo é a sobrecarga sensorial. Socializar quase nunca acontece em um ambiente completamente calmo. Há vozes ao redor, sons de passos, música de fundo, luzes fortes, cheiros, cadeiras arrastando, pessoas se movendo, celulares tocando, risadas repentinas. Tudo isso entra junto. Enquanto alguém fala com você, talvez sua mente também esteja sentindo o tecido da roupa, o barulho de um ventilador, a luz piscando no canto da sala, o cheiro de comida, a proximidade das pessoas e a sensação de estar sendo observado. Para outras pessoas, esses estímulos podem ficar em segundo plano. Para você, talvez não. E quando o cérebro precisa lidar com estímulos demais, ele se cansa. Não é frescura, não é drama. É como se o volume do mundo estivesse alto demais por tempo demais. Mesmo uma conversa agradável pode se tornar pesada quando o ambiente inteiro está competindo pela sua atenção. O quarto motivo é o masking, ou seja, o esforço de esconder ou controlar comportamentos naturais para parecer mais normal aos olhos dos outros. Talvez você force contato visual, talvez segure movimentos repetitivos, talvez ensaie respostas, talvez sorria quando não sabe o que fazer. Por fora, isso pode parecer adaptação, mas por dentro pode parecer contenção, como se você estivesse segurando a respiração emocionalmente. Cada gesto precisa ser pensado, cada reação precisa ser medida. Cada parte sua parece precisar passar por um filtro antes de aparecer. E quanto mais tempo você usa essa máscara, mais pesada ela fica. No começo talvez pareça suportável, mas depois de algumas horas, o corpo começa a pedir silêncio, a mente começa a pedir espaço. E tudo o que você quer é parar de atuar, mesmo que ninguém perceba que você estava atuando. O quinto motivo é o medo de errar socialmente. Muitas pessoas autistas crescem ouvindo que são estranhas, frias, intensas, distraídas,
sérias demais ou sensíveis demais. Com o tempo, isso pode criar uma vigilância constante. Você começa a monitorar cada detalhe para evitar julgamentos. Talvez você revise mentalmente uma conversa logo depois que ela termina. Talvez repita uma frase na cabeça várias vezes. Talvez se pergunte se a pessoa ficou chateada. Talvez sinta vergonha de algo pequeno que para os outros passou despercebido. Esse tipo de preocupação não termina quando a conversa termina. Ela continua depois no caminho para casa. No banho, antes de dormir, a interação acaba do lado de fora, mas continua acontecendo dentro da sua mente. E isso explica por que o cansaço social pode vir depois, não durante. Enquanto você está no ambiente, talvez esteja funcionando no automático, respondendo, sorrindo, acompanhando, mas quando finalmente chega em um lugar seguro, seu sistema relaxa e todo o peso aparece de uma vez. É como se seu corpo dissesse: agora podemos sentir tudo o que seguramos. E então vem o silêncio, a vontade de deitar, a dificuldade de responder mensagens, a necessidade de ficar sozinho, a sensação de que até pensar exige esforço. O sexto motivo é que socializar pode exigir troca emocional intensa, mesmo quando a conversa é simples. Existem emoções envolvidas, você pode absorver o clima da pessoa, perceber tensões, sentir expectativas ou tentar cuidar para não decepcionar ninguém. E às vezes pessoas autistas sentem profundamente, mas expressam de uma forma diferente. Isso pode fazer com que elas precisem trabalhar ainda mais para demonstrar interesse, carinho ou atenção do jeito que os outros esperam. Não porque não sentem, mas porque expressar pode exigir tradução. Talvez você goste muito de alguém, mas não saiba como mostrar isso na hora. Talvez queira participar, mas não consiga acompanhar o ritmo. Talvez esteja feliz por estar ali, mas seu rosto pareça neutro. E essa diferença entre o que você sente e o que os outros percebem pode ser cansativa. O sétimo motivo é a falta de tempo de recuperação. Muitas pessoas não entendem que depois de socializar, uma pessoa autista pode precisar de pausa real, não apenas alguns minutos, às vezes horas, às vezes um dia inteiro, não para rejeitar ninguém, mas para voltar ao próprio centro. Ficar sozinho pode ser uma forma de reorganizar o mundo interno. O silêncio ajuda a mente a desacelerar. A rotina ajuda o corpo a se sentir seguro. Um quarto escuro, uma música repetida, um objeto familiar ou simplesmente não precisar responder ninguém. Tudo isso pode funcionar como abrigo, mas quando esse tempo não é respeitado, o cansaço acumula, uma conversa vira duas. Um compromisso vira outro. Uma mensagem exige resposta. Um convite exige explicação. E pouco a pouco a mente vai ficando sem espaço para respirar. É por isso que algumas pessoas autistas parecem desaparecer depois de eventos sociais. Elas não necessariamente estão tristes, não necessariamente estão bravas. Muitas vezes estão apenas tentando se recuperar de algo que para os outros pareceu simples. E talvez essa seja uma das partes mais solitárias. Perceber que o que te esgota é exatamente aquilo que muitas pessoas usam para se recarregar. Para alguns, socializar da energia, né? Para você pode tirar, e isso pode fazer você sentir culpado, diferente ou difícil de entender. Mas não há nada errado em precisar de menos barulho, menos pressão, menos improviso, menos contato, menos expectativa. Algumas mentes precisam de silêncio para continuar funcionando. E isso não torna essa mente menor, apenas diferente. Então, se você se cansa muito depois de socializar, talvez não seja porque você é fraco. Talvez seja porque passou horas fazendo um esforço que ninguém viu, interpretando sinais, controlando expressões, lidando com estímulos, tentando parecer bem, tentando pertencer. E se você conhece alguém autista que precisa se afastar depois de socializar, talvez seja importante não levar isso para o lado pessoal. Às vezes o afastamento não é falta de amor, é recuperação, não é rejeição, é sobrevivência emocional. A mente autista pode precisar de pausas para continuar presente, pode precisar de previsibilidade para se sentir segura, pode precisar de espaços silenciosos para reorganizar tudo o que ficou intenso demais. E quanto mais isso é respeitado, mais leve a convivência se torna, porque compreensão muda tudo. Quando alguém entende que cansaço social não é antipatia, o julgamento diminui. Quando entende que silêncio não é frieza, a relação fica mais segura. Quando entende que pausa não é abandono,
o afeto ganha espaço para existir sem pressão. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, finalmente alguém explicou o que eu sinto. Ou talvez esteja lembrando de alguém que sempre parece cansado depois de encontros, festas ou conversas longas. Em ambos os casos, esse entendimento importa, porque muitas dores ficam menores quando recebem nome, e muitas pessoas respiram melhor quando deixam de se culpar por funcionar de um jeito diferente. Socializar pode ser bonito, pode ser importante, pode criar conexão, mas para uma pessoa autista também pode ser intenso, imprevisível e profundamente cansativo. E talvez a pergunta não seja por que essa pessoa se cansa tanto, mas sim, o que essa pessoa precisou processar em silêncio enquanto parecia estar bem? Às vezes, por trás de um sorriso discreto, existe uma mente tentando acompanhar o mundo inteiro ao mesmo tempo. E às vezes, tudo o que essa mente precisa depois é de silêncio, respeito e tempo. Se esse vídeo fez você se sentir compreendido ou ajudou você a entender melhor alguém próximo, considere se inscrever no canal. Aqui, a gente fala sobre autismo, emoções e formas diferentes de sentir o mundo, com calma, empatia e acolhimento.